Olá, bem-vindo ao canal do empreendedor. Sou José Raimundo e hoje eu vou dar sequência ao livro que nós estamos escrevendo. 1995 era o ano, após ter ficado um ano e meio na cidade de Timon, que fica na divisa do estado do Maranhão com o estado do Piauí, na região Nordeste. Eu decidi que era hora de ampliar a empresa e também de ir para um lugar maior, para uma outra cidade que a gente chamava de Campo Novo, né? Então, nós escolhemos a cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, que por sinal é a segunda maior cidade do estado. Só perde em população, em número de população, número de habitantes, só perde para Teresina, que é a capital. Foi interessante, gente, que ao perguntar quem toparia ir conosco para Parnaíba, da equipe que nós tínhamos lá em Timon, nós tínhamos, no caso, 20 vendedores lá na cidade de Timon. Mas foi interessante que quando eu perguntei quem toparia mudar definitivo mesmo para a cidade de Timon, para a cidade de Parnaíba, na verdade, poucos toparam essa ideia. Dos 20, eu quero dizer para vocês que apenas 6 decidiram viajar conosco para a cidade de Parnaíba, viajar definitivo, para ficar morando lá e depois vir só visitar os parentes de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Mas mesmo assim nós seguimos, né? Fomos para Parnaíba e quero dizer para vocês, gente, ao chegar na cidade de Parnaíba, no Piauí, no ano de 1995, aproximadamente pelo meio do ano. Como eu havia chegado só com 6 vendedores, então o meu objetivo era ampliar a equipe. Então eu joguei novamente outro anúncio chamando pessoas para trabalhar com vendas externas e comecei o período de recrutamento, de selecionar, de recrutar mesmo uma equipe maior. O certo é que um mês depois de chegar na cidade de Parnaíba, eu já estava com, acredito em vocês, com uma equipe de 40 vendedores externos. Eu cheguei com apenas 6 em Parnaíba. Um mês, ou coisa de 1 ou 2 meses depois, eu já estava com a equipe de 40 vendedores externos e todo final de semana nós organizávamos uma confraternização para podermos comemorar a produção da semana. Foi só alegria, era só alegria e a equipe motivada. Gente, a empresa, como eu cuidava do caixa da empresa, a empresa chegou na cidade de Parnaíba, mais ou menos no meio do mês, no meio do ano de 1995. Na conta jurídica da empresa, nós tínhamos apenas R$ 6.000, decorem esse detalhe aí. E aproximadamente, uns 6 meses depois, a mesma conta da empresa que estava com R$ 6.000 já estava com 46 mil. Isso livre, fora o dinheiro, o capital de giro ali. Esse dinheiro que eu estou falando, apesar de ser na conta jurídica, mas era o dinheiro que estava separado, que já era fora o capital de giro. Com isso eu estou querendo dizer e mostrar o quanto o sucesso foi estupendo, o sucesso de vendas quando nós chegamos lá. E tudo isso, todos os melhores vendedores, todos os meses eram privilegiados com prêmios, que aí eu jogava prêmios, uma bicicleta para o melhor. Foi logo na época quando surgiram os primeiros aparelhos celulares, que era uma raridade, mas todos os vendedores campeões ganhavam aparelhos celulares de presente, de prêmio, na verdade não era de presente, era de prêmio pela sua dedicação. Nós classificávamos todos os meses do número 1 até ao 10º. Então, número 1 era o vendedor excelente, número 2, o segundo lugar era o vendedor ótimo, número 3 era o bom, número 4 já era o vendedor regular, e já tinha uma escala de classificação dos melhores vendedores. E foi estouro de venda, estouro mesmo, que apesar da cidade de Parnaíba
ter uma população, como eu disse, só perde para a cidade de Teresina, mas 6 meses, 8 meses após a gente estar na cidade, como a equipe era enorme, 40 vendedores externos todos os dias, de porta em porta, vendendo, a gente recolhia, era uma carrada de vendas quase todos os dias. Então, quando deu aproximadamente uns 6 meses após que nós estávamos lá, a cidade já praticamente já estava completamente toda visitada pela minha equipe. Então, como a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, aconteceu algo interessante. Apesar da equipe estar arrebentando, mas os vendedores começaram a falar que a cidade já estava, que a gente chama o campo, já estava muito pisado, o campo estava muito visitado. Eles chegavam numa rua, o cliente às vezes comentava: meu jovem, você passou ontem aqui, está passando de novo? Vocês estão entendendo? Nós precisávamos de um campo novo, um lugar novo. E aí, olha, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por coincidência, eu, numa bela tarde do mês de junho, isso no junho de 1996 já, eu fui abastecer o carro num posto de gasolina da cidade de Parnaíba. E nessa época, é impressionante como hoje não tem, mas nessa época, quando você estava abastecendo, o frentista chegava com uma revista chamada Guia Rodoviário. E eu estava procurando aqui na mente algo para fazer, para poder tirar a equipe, para levar para um campo onde a equipe se sentisse bem, num campo amplo, um campo grande. E olha o que aconteceu, gente, é coisa do destino. O frentista me deu, enquanto eu abasteci o carro, o frentista me deu uma revista chamada Guia Rodoviário. Nessa revista, ela retratava todas as estradas do Brasil, é um guia rodoviário, né? Todas as grandes BR do Brasil, as BRs principais, a malha viária do Brasil. E aí também mostra as cidades e as principais cidades que são cortadas pelas estradas. Eu olhando o mapa, comecei a olhar todas as cidades que eu ainda não conhecia da região Nordeste e me deparei com a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha como é coisa do destino. Quando eu então me deparei com essa cidade, aí o olho brilhou, a luzinha aqui de uma nova ideia acendeu e eu já imediatamente já coloquei na cabeça que a cidade que eu estava precisando levar a equipe para uma cidade ampla, uma cidade grande, seria a cidade de Natal. Então no dia seguinte, já na próxima reunião do dia seguinte, eu comuniquei à equipe toda: olha, 40 vendedores, entre homens e mulheres, entre vendedores casados, vendedores solteiros, mas o estouro de venda. Mas aí eu comentei que como a maioria já estava achando que realmente a cidade, apesar de ser grande, mas a equipe era grande, já tinha batido em todos os bairros, então eu perguntei se eles topariam, a equipe toda, eles topariam mudar, vestir a camisa da empresa e ir com a empresa para onde a empresa fosse. E que eu acabava de escolher uma cidade para levar a empresa longe. Olha só, do Piauí para o Rio Grande do Norte, da cidade de Parnaíba para a cidade de Natal, sem ninguém conhecer nada. Nem eu conhecia a cidade, nem a equipe de vendedores também. Eu perguntei para levantar a mão quem topava viajar, deixando mesmo os parentes lá, e quem fosse casado trazia as esposas, mas pai e mãe ficaria lá. Gente, parece um milagre. Quando eu perguntei quem topava viajar para Natal, vestir a camisa da empresa e vir embora de uma vez do Piauí para o Rio Grande do Norte, todos os vendedores ergueram a mão e concordaram para mudar definitivamente, acompanhar a empresa para onde a empresa fosse. E assim eu fiz. Quero dizer para vocês que foi um ato de ousadia, mas todo empreendedor é ousado. É uma das características do grande empreendedor, é a ousadia, é a coragem, é não ter medo. Então, quando foi no mês de junho de 1996, eu fretei um ônibus, aluguei caminhões de mudança e em um final de semana nós rumamos todo mundo para Natal. Olha, sem conhecer Natal, sem nem conhecer o estado do Rio Grande do Norte, sem conhecer nada. Mas chegando em Natal, eu já providenciei logo, aluguei casas para funcionar, o escritório da empresa, que funciona como república, onde os próprios vendedores dormem
no próprio escritório, é uma república de vendedores. E eu contratei uma cozinheira ao chegar em Natal para cuidar da parte alimentícia dos vendedores. E aqueles que eram casados, eu providenciei várias kitnets, várias casas para eles também morarem. Foi uma aventura. Isso são coisas que ficam na vida do empreendedor que ele jamais esquece. E cada ato era comemorado. E a equipe, eu ainda lembro como se fosse hoje, ao chegar no primeiro dia em Natal, a equipe se reuniu numa casa, nessa casa que era a República dos Vendedores. Dos casados irem para suas próprias casas, nós enchemos um galão assim com macarrão, sardinha, tudo, calabresa. Foi muito maravilhoso, porque nessa época não era muito comum, não tinha muitos celulares para a gente estar filmando, mas foi maravilhoso, pessoal. Aquela confraternização e aquela garra, aquela força de vontade, a equipe toda motivada porque tinha acabado de chegar numa cidade nova, numa cidade que ninguém conhecia. Isso em junho de 1996. E aí começamos a vender livros em Natal, de porta em porta. Nós chegávamos, gente, você pode não acreditar, nós chegávamos a bater a média de uma carrada de enciclopédias por mês a minha equipe vendia. E isso só engrandecia a empresa. Nós chegamos em 1996 em Natal, a empresa se destacou tanto que todas as bienais do livro que tinha em São Paulo, 97, a própria CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, como a empresa estava em destaque, então a própria CBL bancava a passagem, no caso do presidente da empresa, que no caso então eu já tinha essas passagens para ir, fui para a Bienal em 1997, fui em 98, todo ano eu estava na Bienal patrocinado pela Câmara Brasileira do Livro, as passagens, a estadia só em hotel 5 estrelas. E a empresa foi só crescendo. E aí, como a empresa deu esse estouro grande nas vendas, todos os dias pela manhã, já comecei a falar para os vendedores que o próximo passo da empresa era construir uma vila para morar os funcionários da empresa e construir a sede da empresa. E foi isso que eu providenciei, que eu vou contar para vocês já no próximo vídeo, essa aventura. Ok? Forte abraço!